queridos irmãos espíritas, simpatizantes. Mais uma vez estamos aqui reunidos, para refletirmos, estudarmos, meditarmos nos ensinamentos do Mestre. Já agradecendo mais essa oportunidade de estarmos juntos, essa rica oportunidade de estarmos juntos, Já visto que as portas estão abertas para aproveitarmos essas ricas oportunidades também. Nós vamos fazer a nossa oração e em seguida nós abriremos o nosso tema e o nosso assunto. Pai nosso, Deus de imenso amor, de infinita sabedoria, nosso irmão maior Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez reunidos pedindo a Tua permissão, Senhor, para que possamos mais esse encontro, refletirmos, meditarmos nos Teus ensinamentos e também na Tua grandeza. Pequenos que somos, falhos que somos, ainda aprendizes, Senhor, tão pequenos ainda, Senhor, mas desejosos de buscar um pouquinho mais, Senhor, de ensinamento, de sabedoria e dos Teus dons também. Dons esses de humildade, de caridade, de paciência, de benevolência. Dom esse, Senhor, que nos faz refletir a necessidade do perdão na nossa vida. Por isso, Senhor, nos ilumina nessa palestra, nesse encontro, nos dando palavras, Senhor, de entendimento. Palavras essas, Senhor, que possam encontrar aqueles que estão nos ouvindo e caindo, Senhor, no coração, na mente e no coração, possam trazer os benefícios necessários. Não somos donos da verdade, mas simplesmente instrumentos na Tua presença, Senhor. Mas te pedimos, Senhor, dá-nos força, humildade e as palavras necessárias durante esse encontro. Que assim seja. Então, nosso tema de hoje é o encontro com Deus. E nos trarão reflexões a respeito desse encontro ou dessa necessidade desse Deus na nossa vida. Mas Deus está conosco. Sim, Deus está conosco. Mas algumas coisas na nossa vida vão nos distanciando desse Deus. Não é? E a importância desse assunto, desse tema, ou desse nome, Deus, em que Kardec, tomando a importância desse tema, desse assunto, ele abre todo o seu trabalho, toda a sua codificação, os seus estudos, com a seguinte pergunta à espiritualidade: o que é Deus? Não é quem é Deus, é o que é Deus. Primeiro item do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, é eterno, é infinito, é imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. A sua existência se evidencia pelas suas obras, da criação e da providência divina. Então é dentro desse item providência divina que nós vamos trabalhar, que nós vamos buscar os nossos pontos de reflexão. Providência divina. A criação, todos nós, muitas das vezes ouvimos a criação, como é bela a natureza, o sol, tudo que Deus formou aos nossos olhos, materialmente falando, realmente. Está aí a prova da magnitude de Deus na sua capacidade de criação. Estamos aqui, formados. Uma máquina tão perfeita, em que os homens, quanto mais estudam, mais precisam estudar para poder entender essa máquina humana. Não é? Então, dentro dessa providência divina que nós vamos abrir a nossa reflexão,
Traremos aqui uma história para começar o nosso contexto, a nossa busca nesse caminho também. Nós estamos falando aqui de um Deus de conceito teológico, um Deus em que, na verdade, é uma utopia para alguns, um Deus que para alguns dizendo-se, pessoas que não creem em Deus, não é? E outros que, na verdade, creem em Deus de uma forma arrogante, de uma forma que busca Deus enfim, de tantas formas, de tantas maneiras, cada um busca Deus. Mas nós estamos falando aqui de um Deus de sentimento. Um Deus que compõe a nossa vida, e que esse sentimento chamado Deus dentro de nós vai nos trazer uma transformação, uma mudança automática, uma coisa tão gostosa. Às vezes nós olhamos aquele Deus lá nas alturas, Deus que está nas alturas, não. Deus está no íntimo do nosso coração. Nós temos em nós a fagulha divina, nós temos de nós esse componente divino. Kardec, através do Livro dos Espíritos, através das suas obras, nos traz, na verdade, o programa para atingir esse sentimento, essa fagulha divina, não é? E cada um de nós vai criando a sua senha. Para que possamos, através desse programa, dito por Kardec, o amor e a caridade, fora da caridade não há salvação. Esse é o programa. E cada um de nós vai estabelecer uma senha na nossa vida. Como atingirmos a plenitude desse Deus na nossa vida. Então vamos ler a nossa historinha e depois nós vamos refletindo. Diz a nossa história. John Powell, professor de teologia na Loyola University de Chicago, conta que no primeiro dia de aula conheceu um jovem especial. Esse jovem era Tommy. De maneira irreverente, Tommy entrou penteando seus longos cabelos louros, que batiam uns 20 centímetros abaixo dos ombros. Imediatamente, John classificou Tommy com um E de estranho, muito estranho. O jovem acabou se revelando um ateísta de plantão do seu curso. Constantemente, ele fazia objeções, fazia troça, ou gemia diante da possibilidade de existir um Deus que amasse seus filhos incondicionalmente. Quando terminado o curso, Tommy se aproximou para entregar o seu exame final e perguntou John, o mestre, num tom ligeiramente cínico: "O senhor acredita que eu possa encontrar Deus algum dia?" O professor decidiu fazer uma terapia de choque e respondeu enfaticamente: "Não." Respondeu Tommy. "Eu pensei que esse fosse o produto que o senhor estava tentando nos impor." John deixou que ele desse uns cinco passos fora da sala e gritou: "Tommy, eu não acredito que você consiga encontrar Deus, mas tenho certeza que Ele o encontrará um dia." Mais tarde, John veio a saber que Tommy tinha se formado e ficou aliviado. Depois, uma notícia triste, soube que Tommy estava com câncer terminal. Antes que o ex-professor fosse ao encontro de Tommy, ele veio procurá-lo. Quando entrou no seu escritório, John reparou que seu físico tinha sido devastado pela doença e que os cabelos longos se foram, sob o efeito da quimioterapia. Mas John notou também que os olhos do jovem estavam brilhantes e a sua voz estava firme. É verdade, estou muito doente." A sua voz estava firme. E o professor, indagando, disse a ele: "Tommy, tenho pensado tanto em você", disse o ex-professor. "Ouvi dizer que você estava doente." É verdade. Estou muito doente. Tenho câncer em ambos os pulmões. Agora é uma questão de semanas, afirmou o jovem. Você consegue conversar a respeito disso, Tommy? Indaga o professor. Claro, o que o senhor gostaria de saber?
Como é ter apenas 24 anos e estar morrendo? Acho que poderia ser pior, disse o rapaz. De que maneira? Pergunta John. Bem, assim como ter 50 anos e não ter noção de valores ou ideais, pensar que bebida, mulheres e dinheiro são as coisas verdadeiramente importantes na vida. Mas a razão pela qual eu realmente vim vê-lo, disse Tommy, foi a frase que o senhor me disse no último dia de aula. Eu lhe perguntei se o senhor acreditava que eu encontraria Deus algum dia. E o senhor respondeu não, de uma forma bem enfática, o que me surpreendeu. Em seguida o senhor disse, mas ele o encontrará um dia. Pensei um bocado a respeito daquela frase, embora naquela época não pensasse muito em procurar por Deus. Mas quando os médicos removeram um nódulo na minha virilha e disseram que era um tumor maligno, encarei com mais seriedade a procura de Deus. E quando a doença se espalhou pelos meus órgãos vitais, eu comecei realmente a dar murros desesperados nas portas do paraíso, mas Deus não apareceu. Um dia acordei, em vez de atirar mais alguns apelos por cima de um muro, atrás de onde Deus poderia ou não estar, simplesmente desisti. Decidi então que de fato não estava me importando com Deus, com a vida eterna ou qualquer coisa parecida. Resolvi gastar o tempo que me restava fazendo alguma coisa mais proveitosa. Lembrei-me de outra frase que o Senhor havia dito. A tristeza mais profunda é passar a vida sem amar. Mas seria quase tão triste deixar esse mundo sem jamais ter dito às pessoas que você as ama. Então comecei pela pessoa mais difícil da minha vida, meu pai. Ele estava lendo o jornal, quando me aproximei e lhe falei, papai. Sim, o quê? Perguntou sem baixar o jornal. Papai, eu gostaria de conversar com você. Ora, converse. E é um assunto muito importante. O jornal desceu vagarosamente alguns centímetros. O que é, Tommy? Papai, eu te amo, só queria que você soubesse disso. O jornal escorregou para o chão e o meu pai fez duas coisas que não me lembro de tê-lo visto fazer jamais. Chorou e me abraçou. Conversamos durante toda a noite, embora ele tivesse que ir trabalhar na manhã seguinte. Foi mais fácil com minha mãe e com meu irmão mais novo. Eu só lamentei uma coisa, ter esperado tanto tempo para expressar esse amor ou encontrar dentro de mim a capacidade desse amor. Então um dia eu me voltei e lá estava Deus. Ele não veio ao meu encontro quando eu lhe implorei, mas o que é importante é que ele estava lá. O Senhor estava certo, ele me encontrou, mesmo depois de eu ter parado de procurar por ele. Esta é uma lição. E dentro dessa lição agora, cada um de nós vai buscar os pontos de nossa reflexão. Que nós já vamos colocando de início que há várias barreiras, sentimentos negativos que precisamos transpor para nos chegarmos a Deus. Reconhecimento dos erros e realmente uma proposta de reforma íntima. São objetivos primários. O perdão também é um fator incondicional para o encontro com Deus. Perdão e o auto-perdão. Principalmente, nós iniciamos com o auto-perdão, reconhecendo que somos falhos, que somos alunos aprendizes, e que muitas das vezes a nossa caligrafia não está boa, ou muitas das vezes nós erramos numa conta matemática, mas nós temos a oportunidade de buscar recursos e modificarmos as nossas atitudes. O amor, a base de todas as coisas, força divina do universo. Seja qual planeta, qual galáxia, o amor é o sentimento divino do universo. O bem maior dado por Deus para nós. O orgulho terrível é adversário da humanidade, sentimento pelo qual
toda a base, terrível sentimento da humanidade. E o amor, a humildade, a caridade, é o sentimento pelo qual está toda a base da obra de Jesus na terra. Jesus veio para combater esse terrível adversário, não é? A arrogância, o orgulho. Não é? Tendo a centelha divina, fomos criados, né, por Deus através do seu ideal de amor. Assim como o sangue corre nas nossas veias, oxigenando as células, dando vida aos órgãos também, dando função vital na nossa vida, o amor deve fluir em nosso interior como uma essência vital para o nosso crescimento espiritual. Né? Mas, infelizmente, sabemos que não é bem assim. E, às vezes, convivemos com verdadeiras rochas ambulantes, pessoas endurecidas, frívolas, né? Com falta de sentimentos, os básicos para o crescimento moral. Pelo menos olhar de lado para alguém. Mas essas barreiras que nos distanciam do Pai devem ser eliminadas uma a uma, para que todos tenhamos nosso verdadeiro encontro com Deus. Então nós vamos eliminando essas barreiras, uma a uma. A cada barreira de imperfeições rompidas, vencidas, estamos sendo agraciados com o calor e a luz da presença de Deus, estamos sendo agraciados com o calor e a luz da presença de Deus, em que essa presença se resume em alegria interior, coragem, fé e paz de espírito. Bom, para rompermos tais camadas de frieza, descrença, indiferença, temos uma arma poderosa chamada Evangelho, narrativa, através do trabalhar, do operar do nosso irmão maior, Senhor Jesus Cristo. E também no aprimoramento da oração, da prece, buscando a Deus, pedindo, fazendo essa ligação diária, para que possamos, de uma forma, buscar as virtudes, as energias necessárias para combatermos todos esses maus, todos esses males interiores que vêm nos abater. Porém, a prece não tem nenhum efeito, senão em favor de espírito que se arrepende verdadeiramente. Aquele que, possuído pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste no seu descaminho, exagerando ainda, como fazem os espíritos infelizes, sobre eles a prece nada pode e não poderá nada, senão no dia em que a luz do arrependimento se manifeste. Livro dos Espíritos, na questão 997. Então a prece, ela tem que vir com a essência do arrependimento. Né? Não arrependimento esse que vai trazer desespero, não. Um arrependimento sincero, em que desse arrependimento nasce a necessidade de mudança. Esse encontro com Deus ele é íntimo e pessoal, foi o que nós falamos, onde de uma forma particular nos encontramos com o Pai. Não adianta alguém dizer que no calor da euforia de massas, né, encontrou com Deus, pois efeito entusiástico, né, desse pode terminar em grandes frustrações. Por isso, a doutrina espírita, através do Kardec, nos ensina que precisamos ter uma fé raciocinada e consistente. Não é? Uma fé firme. Às vezes nós o procuramos, Deus, né, em grandes movimentos religiosos, mas ele poderá estar no mais simples casebre de nosso irmão menos favorecido, o qual receber uma cesta básica ou uma atenção, né, ou um outro gesto de amor de nossa parte, exibe um sorriso e do íntimo da sua alma sai uma palavra, uma frase gostosa que diz assim: Deus abençoe. Né? Então é que, na verdade, esse Deus abençoe vem, na verdade, refrigerar a nossa alma, vem renovar as nossas energias, vem, na verdade, desenvolver em nós, cada dia mais,
a caridade, o desejo de ajudar ao próximo. E essa necessidade desse conhecimento de Deus, desse encontro com Deus, ou essa dúvida, vamos dizer assim, essas indagações ocorriam. Mesmo entre os discípulos, né? Vamos pegar uma parte do Evangelho aqui, João 14, que os discípulos começam a indagar Jesus. Ali entre eles, porque todo no final de tarde, todo no final de trabalho, Jesus se reunia com os discípulos. E ali fazia as suas observações, dava os seus ensinamentos, tirava as dúvidas dos discípulos, né? Porque eles precisavam caminhar com o mestre com segurança, né? Com certeza, porque já estavam vendo, levantando sobre o mestre as perseguições, as calúnias. Então, num certo diálogo no Evangelho de João, capítulo 14, já começa assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Filipe, disse-lhe Jesus: eu estou tanto há tempo convosco que não tendes conhecido, Filipe? Não o tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Certo, moço? Crê somente pelas obras. Não obras de cura, de milagre, não. Pelas obras de amor. Por aquilo que Jesus, na verdade, transcendia através da sua luz, através do seu amor, através daquilo que ele irradiava em momentos em que ele encontrava as pessoas em aflição, em desespero. Porque Jesus, primeiramente, ele trazia o que para a pessoa? O consolo, o conforto. E quando ele caminhava, e quando ele chegava ao encontro das almas, dos espíritos, aqueles que precisavam ser libertos, né, que estavam no caminho para ser libertos, para mostrar ali para o povo que Jesus estava ali enviado por Deus, e através desses milagres, dessas curas materiais, é que o povo observaria de uma forma mais concreta, de uma forma mais direta. Então, Jesus, primeiramente, ele se achegava naquela alma, naquele espírito, e ali aquela pessoa já sentia um movimento interior muito grande. Não é? E esse movimento, esse calor, esse balançar interior que nós precisamos na nossa vida. E muitas das vezes nós tememos. O que é isso? O que está acontecendo? E esse balançar interior, esse achego de Jesus na nossa vida, ele traz um calor interior muito grande. E nós tememos. O que está acontecendo? Será que é algum espírito? Será que é algum... Não. A presença de Deus, Jesus, a sua virtude, não há dúvida. É muito gostoso. É muito prazeroso. Mas eu estou longe disso, de forma nenhuma. Basta-nos reconhecer o quê? Que somos pequenos. Basta reconhecer o quê? Que somos filhos de Deus, nascidos na mesma fonte de amor. Isso é importante. Como nós dissemos no início, cada um de nós encontrará a senha para, na verdade, abrir esse arquivo maravilhoso interior dentro de nós. Não raro encontramos aqui ou ali os irmãos doentes por desajustes emocionais, quase sempre
não caminham, arrastam-se. Não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. E provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. Quanto mais sentimento negativo, mais vai desenvolvendo esses sentimentos, mais o espírito vai se abatendo, trazendo enfermidades graves, né? Para isso nós temos aí o atendimento fraterno. Buscar aí no Facebook, Centro Espírita Amor e Caridade, está lá as informações para que as pessoas possam acessar e buscar o atendimento fraterno online. A insegurança, o conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão, com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo à moléstia de etiologia obscura, para a força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Sentimentos negativos destroem o corpo físico, com certeza. Se consegues aceitar a existência de Deus e a prática salutar dessa ou daquela religião em que mais te reconfortes, preserva-te contra semelhante desequilíbrio. Então a importância de termos uma religião. Não uma religião que nos traga um status, nos traga assim, o cumprimento de um dever, não, de forma nenhuma. Alguma coisa que venha preencher o nosso homem interior, que venha trazer para o nosso homem interior o aprendizado, o desenvolvimento necessário, né, para que a nossa alma venha crescer moral e espiritualmente. Começa aceitando a própria vida, né, tal como é, procurando melhorá-la com paciência, aceitar a vida como ela é. Não ficar reclamando, lamuriando. Aceita, de buscar mudança. Sair estar estagnado, né? Estar lá parado, esperando as coisas acontecerem. Não, vamos se mexer, vamos buscar. É tempo de buscar, né? Aprenda a estimar os outros, como se apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Aprende a estimar os outros. Sabe, ver as pessoas, em vez de ver as qualidades das pessoas, só vê defeitos, sabe? Desprezam as pessoas, se julgando melhor. Não pode, né? Nós temos que entender que cada um de nós tem o seu grau evolutivo. Às vezes são pessoas cheias de bons sentimentos, mas que alguns costumes, vamos dizer assim, trazem a ele alguma coisa desagradável. E nós temos que compreender isso aí. Dedica-te ao trabalho que te sustentes, né? Sem desprezar a pausa do repouso, ou entretenimento em que se restaurem as energias. Temos que trabalhar, sim, buscar o pão de cada dia, o progresso, sim, mas obedecendo à pausa do repouso. Isso é muito importante, né? Outro ponto importantíssimo: serve ao próximo, tanto quanto puderes. Toda vez que tiver a oportunidade de servir ao próximo, de ajudar alguém, faça-o. Isso vai nos trazer bastante alegria, bastante refrigério, bastante renovo interior. Detente do lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Observa, sabe, tem aquele olho maldoso, né? Os olhos, eles têm maldade, né? Precisamos ter cuidado com o nosso olhar, com o nosso pensamento. Vê lá uma determinada situação, não sabe nem o que é, mas está julgando, já está tirando conclusões daquilo ali. Não podemos ser assim. Então nós temos que nos deter às situações nas formas melhores.
Trazer sempre no coração coisas positivas. A malícia, né? Pessoas carregadas de malícia, carregadas de sentimentos maldosos, é o que nós temos no nosso interior, é que nós vamos projetar. É como uma lâmpada, né? Se ela tem uma capacidade de iluminação, ela vai irradiar a sua luz. Se a capacidade dela é inferior, é aquela capacidade que ela vai irradiar. E nós irradiamos nossos sentimentos. Sentimentos, às vezes, que chegam lá naqueles que nos rodeiam como um mau cheiro. E esse mau cheiro atrai sobre nós espíritos infelizes, espíritos obsessores. Então vamos buscar o cheiro de Cristo. É difícil? É difícil. E nós não aceitamos, às vezes, as provas, as dificuldades. Provas essas, dificuldades essas que nos transformam, que nos renovam, que nos dão condição de melhoria espiritual. Outro ponto importante, não carregue ressentimentos. Cultive a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. Não vamos nós nos envolvermos em assuntos que não nos fazem pertinentes. Não. Né? Vamos admitir o fracasso na nossa vida como lição proveitosa. Quando o mesmo surgir. Ocorre lá alguma dificuldade, alguma controvérsia na vida, logo já se revolta. Já, como diz o outro, já pega, já começa a agredir a família, já começa, enfim, a pensar no pior item que um ser humano pode pensar, que é o suicídio, né? Não, de forma nenhuma. O fracasso é como lição proveitosa. Aí está a nossa confiança em Deus. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. A pessoa está lá falando um monte de coisa negativa, nós chegamos lá e jogamos mais gasolina na fogueira, como diz o outro, né? Não. Meu irmão, tenha fé em Deus, irmão. Não faça assim. Sempre há uma saída. Espera, né? Tenha paciência, vamos orar, vamos vibrar por você. Sempre trazendo coisas salutares, renovando a esperança daquele nosso irmão. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Tem pessoa que é pesada para os outros. Puxa vida, dá trabalho, hein? É? Tudo quanto é mágoa, tudo quanto é frustração, ela acha que os outros têm que aceitar toda a negatividade dela. Não. Vamos procurar ser pessoas alegres, pessoas positivas. Nós temos visto aí pessoas idosas, com 80, 90 anos, cheias de alegria, de disposição. Né? Esses dias no Facebook, uma professora de piano aqui em Bauru, 91 anos, tocando o seu piano alegre. Sabe, é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Renovar diariamente os nossos sentimentos. Né? Oxigenar a nossa vida, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Se ontem eu tomei uma atitude errada, hoje eu vou procurar não tomar a mesma atitude, ou observar melhor, ou estar mais atento, para que esse dia possa ser melhor e para que no final desse dia eu possa me sentir não tão frustrado, não tão triste, não tão abatido ou tão arrependido, né? Mas eu possa finalizar o dia, puxa vida, venci uma etapa. Venci uma etapa. Se os amigos te abandonam, busca os outros que te consigam compreender com mais segurança. É a fase da vida. Os amigos são renováveis. Tem amigos que em determinada época da vida são como irmãos próximos, mas as coisas mudam. As coisas vão acontecendo. Então nós temos a oportunidade na encarnação de irmos convivendo com novos amigos, novas pessoas, novos encontros. Em determinado ponto da nossa vida, em determinada idade, é que nós temos aí, dentro do nosso plano reencarnatório, a oportunidade de encontrar uma pessoa que em outra encarnação nos foi muito importante. As coisas vão renovando.
Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. Todos passam prova. O planeta é de prova e expiação. Todos passam prova. Ah, mas só eu não. Todos nós passamos provas, né? Oferece um sorriso de simpatia e bondade, seja quem for, sem acepção de pessoas. Né? Doutor, né? Aquela coisa, né? Uma pessoa mais simples, principalmente quem atende público, principalmente quem, enfim, tem uma vida social diretamente com o público, às vezes um público mais humilde, né? Não é assim. São todos nossos irmãos. E às vezes a pessoa humilde, a pessoa mais simples, ela vai trazer uma energia tão boa que vai nos trazer um renovo interno, alguma coisa que vai nos mostrar esse encontro com Deus. Quanto à morte do corpo, não pense nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentar. Fica com medo da morte, fica aí. Não, todos vamos enfrentar. Então é aproveitar a vida, sabe? É convivência no lar, é convivência com os amigos. Hoje, com essa pandemia, mas de uma forma virtual. Dentro do lar dá todo carinho, toda atenção para os filhos, para a esposa da mesma maneira. Sabe? É criar um ambiente totalmente renovado na vida. E trabalhando, finalizando o nosso raciocínio, e trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa, que não seja a bênção da paz na consciência. Sendo assim, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade. E quando te faltar esforço, busca do alto, e Deus o dará. Deus te sustentará, e onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante, né? Nos dando condições. Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico Xavier no livro O Companheiro, diz assim: queridos, somos todos aprendizes. Quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, o homem que ele diz é o gênero humano, homem e mulher, modifica-se-lhe a marcha inteiramente, né? Modifica os propósitos do coração. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras e para a fé inoperante. A fé sem obras é morta. É isso? E essas obras vêm através do quê? Do vencimento das provas, das dificuldades. Essa é a prova, é a renovação da nossa fé. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. O Pai com quem podemos nos comunicar através das orações, pensamentos, benfazejos, obras de amor e de caridade. Foi o que nós falamos. Esse é o programa. Amor e caridade, né? Agora a senha, cada um de nós, através de pontos que nós estamos colocando dentro dessa palestra, dessa reflexão, é que nós vamos buscando a nossa senha, a nossa aproximação primordial. É como nós temos lá a máquina, o computador, nós temos o programa, sabemos que está ali o que nós precisamos daquele programa, né? Para desenvolver, está lá. Então nós temos, está ali. Eu preciso encontrar a senha, eu preciso desenvolver uma senha para eu buscar aquelas informações, né, que eu preciso para a minha vida. Assim também somos nós. Ninguém está dizendo que nós estamos sem Deus, não. Deus é nossa luz, Deus é a nossa vida, Deus é o nosso íntimo. Deus é aquilo que nos transforma, Deus é a nossa respiração, Deus é todo o conhecimento que trazemos em nós. Deus sentimento.
O Pai misericordioso que nos dá condições de superarmos os nossos erros em renovo cotidiano de arrependimento, quando sabemos ser indulgentes com nossos semelhantes. Entendemos? O Pai que nos dá a condição de superar os nossos erros. De que maneira? Sendo indulgente com nossos irmãos. Bonito, né? Continuemos, irmãos. Especificamente em O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, publicados por Allan Kardec, ele traz pontos, né, em que nós vamos, algumas pinceladas em que nós vamos entender um pouquinho mais o que é Deus, né? Não aquele Deus castigador, aquele Deus vingativo, aquele Deus que está no seu trono e que de sempre em sempre aponta o dedo para esse ou para aquele, dando uma sentença de castigo, de forma nenhuma. Isso tudo são alegorias. Esse nosso Deus é majestoso, esse nosso Deus, como disse lá no início, cheio de misericórdia, de imenso amor, de imensa misericórdia. É esse Deus que nós estamos tratando nesse nosso encontro. Deus é o Pai de todas as coisas, um modelo de amor e caridade através de Jesus. Ok? Nunca esteve inativo e jamais deixou de criar. Criou o universo regido por leis em que a sua sabedoria, bondade, justiça e misericórdia se revelam, né? As leis morais, todas as leis dadas por Deus. Estabeleceu a lei do progresso que permite que todos os seres animados ou inanimados da criação se engrandeçam e prosperem. Está aí a lei do progresso. Criou seus filhos simples e ignorantes em épocas diferentes, mas com consciência e inteligência para distinguir o bem e o mal. E dentro dessa consciência desenvolver o que é mais conveniente a cada um, dando total liberdade dentro do livre-arbítrio. Deus deu a todos os seus filhos o mesmo ponto de partida, as mesmas faculdades e o livre-arbítrio, a vontade própria, a liberdade de escolha, e a ação e as mesmas aptidões, né? Deixou a cada filho o dever de trabalhar para fazer aquisições morais e intelectuais, aproveitando as oportunidades que dão experiências e engrandecimento a cada um. Obter méritos e recompensas com boas obras e atingir a perfeição espiritual. Ele nos deu essa oportunidade. Preocupa-se Deus, em sua bondade, com todos os filhos que criou, por mais pequeninos que sejam. Deus não faz acepção de pessoas. Impõe a encarnação aos espíritos para fazê-los chegar à perfeição e participar da obra da criação pelos deveres a cumprir e pelos trabalhos que têm de realizar, né? Reencarnação, uma questão de justiça. Isso não há dúvida. Nós como espíritas, nós não vamos ficar convencendo ninguém. Não, a reencarnação é uma coisa tão óbvia, né? Tão clara, que não tem o que discutir. Vamos nós estabelecer aqui um parêntese, né, a respeito desse assunto. A pessoa nasceu paralítica por quê? Porque Deus quis. Aquela senhorinha mora naquele casebre tão pobrezinha com 2 filhos enfermos. Por quê? Porque Deus quis. Mas peraí, de onde veio essa ideia? Porque ela escolheu, porque ele escolheu aquela senhorinha para passar por isso. Por quê? Se Deus não faz acepção de pessoas, Ele está fazendo acepção de pessoas. Mas não. Ele deu a todos a oportunidade do crescimento, do aprimoramento. Quer o bem de suas criaturas. E por isso é sempre bem aceito o arrependimento e o desejo de melhorar, que se manifeste em cada um. Sempre é bem aceito o arrependimento.
Regozija-se com a prática do bem, a adoração sincera e a prece ditada pelo coração. Né? A prece ditada pelo coração. Muito bem. É o proprietário de tudo, nada pertencendo ao Espírito, a quem tudo é cedido, por usufruto e empréstimo. Deus é dono de tudo. Ah, mas é meu, é minha, eu posso, eu faço. Não. Nós não somos nada. Né? Porque quando desencarnamos, nós não levamos nada, não levamos título, não levamos nada. Nós levamos o quê? As nossas obras, os nossos sentimentos. No momento em que nós desencarnamos, são aqueles sentimentos que irão conosco, que irão, na verdade, nos posicionar no mundo espiritual. Atribui aos espíritos dever moral de amá-lo, amar a Deus, acima de tudo, e de praticar o amor e a caridade para com seus semelhantes. Com esses ensinamentos básicos, isso é básico, tá, gente? Do Espiritismo, podemos adquirir uma fé raciocinada e inabalável em Deus. Né? Por outro lado, além de nos instruir acerca de Deus e da sua obra de criação, o Espiritismo, através de Kardec, nos dita condutas religiosas e morais que nos permitem cumprir todos os compromissos perante Deus. A vida e os semelhantes, as principais delas, encontram-se abaixo relacionados, permitindo-nos viver com consciência em paz e levar uma vida segura e cheia de realizações, saúde, alegria e felicidade. Ok? Bom, então aqui nós estamos trazendo pontos em que nós vamos, na verdade, reconhecendo ou em cada item, vendo o que nós precisamos modificar, meditar, para que possamos buscar essa senha e essa presença de Deus. Nós não estamos falando aqui em fanatismo, vejam bem, né? Mesmo porque nós espíritas não falamos em fanatismo, nós falamos numa fé raciocinada, numa fé consistente, numa fé inabalável, em que nós cremos em que Deus está na nossa vida, em que a sua misericórdia é muito grande na nossa vida. Né? A vida é um dom de Deus e por esse motivo precisamos buscar a alegria de viver, apesar dos problemas que nos afligem. Precisamos dar sentido e sabor à vida. Todos nós desejamos viver satisfeitos, seguros e felizes. Porém, só conseguimos isso quando adquirimos um conhecimento superior de Deus, de seus atributos, das suas leis, da obra da criação, dos espíritos e das realidades que norteiam a vida nos planos espiritual e material. No plano material e espiritual. Então nós temos que buscar os conhecimentos. Através da literatura, através das palestras, e desenvolver o que nós estamos ouvindo. Não simplesmente sermos ouvintes. Eu vou ouvir aquela palestra, eu vou ouvir aquele pinga-fogo, eu vou participar daquele evangelho no lar e simplesmente serem ouvintes, né? Serem ouvintes esquecidos. E do que o porquê da grande transitoriedade que caracteriza as coisas no plano espiritual e material, inclusive a vida. Uma condição básica, irmãos, para vivermos bem e termos confiança em Deus, é sabermos que Ele governa os universos espiritual e material, com seus atributos superiores. Quais são esses atributos de Deus? Amor, sabedoria, justiça, bondade e misericórdia. Isso é que nos dá tranquilidade. Mas precisamos ter o temor de Deus. Né? Tudo bem, esse temor de Deus não é ter medo de Deus. É saber que Deus tudo pode na nossa vida, que Deus estabeleceu as suas leis. Né? Agora, aquele filho que tem medo do pai, né? Ele tem medo, ele não tem respeito, ele tem medo. Na frente do pai ele é uma coisa, atrás ele é outra. Quando existe o respeito, existe o amor, jamais ele quer magoar o pai. Jamais ele vai fazer alguma coisa que venha magoar seu pai. Agora, quando ele tem medo, não existe uma consistência de amor, de ligação, não existe um elo de carinho, não adianta. Na frente do pai é uma coisa, atrás é outra.
E quando dá por si, o filho já está envolvido em droga, envolvido em vícios. E aí vai adiantar o medo do filho? Não. Aí o pai tem que pegar lá do começo e dar todo o carinho necessário para esse filho. Então a compreensão dentro de um lar junto aos filhos, principalmente os adolescentes, é muito importante. Né? Nós estamos falando do encontro com Deus. Se nós vimos naquela historinha do início, qual foi o ponto principal que esse moço achou para, na verdade, estabelecer esse encontro com Deus, essa reforma íntima, esse calor humano que ele tinha necessidade? Ele era um rapaz estranho, vazio. Se julgava um ateu. Mas depois ele descobriu que não era clamando, não era, se desesperando que ele ia ter esse encontro com Deus. Mas era modificando a sua vida, era perdoando. Era fazendo algo que, pelo jeito, ele fazia muito pouco ou nunca tinha feito, que era conversar com seu pai. E quando o seu pai viu a necessidade daquele diálogo, chorou, abraçou o filho, passou uma noite conversando. E quantas noites foram perdidas, quantas conversas foram perdidas nesse distanciamento, nessa falta de perdão. É isso que nós precisamos refletir. Porque quando nós nos envolvemos, quando nós nos relacionamos com amor, com carinho, com a nossa família, com os nossos conhecidos, enfim, com os nossos vizinhos, esse amor, esse Deus salutar, esse Deus vivo vai, na verdade, crescendo dentro de nós. Está claro, irmãos? Com essa fé raciocinada em Deus, permitida pela doutrina espírita, conseguimos sustentar equilibradas as forças interiores para vencer as lutas do cotidiano, que nos permitem adquirir habilidades, experiências e méritos, praticar o bem beneficiando a todos, estabelecendo a fraternidade, a solidariedade no convívio social, e assim obter vitória material e espiritual. Não vamos ser materialistas. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo, não. Mas com certeza o sucesso virá. Por quê? Nós sempre trabalhando de boa mente, sempre com o coração aberto, os resultados virão. A confiança mais simples em Deus adquirimos nos ensinamentos evangélicos de Jesus, o qual nos apresenta como que Jesus nos apresentou o Pai? Pai nosso que estás no céu, nosso Pai. Ele não disse meu Pai que está no céu, de forma nenhuma, nosso Pai. Ele criou aí um elo, um elo de sentimentos, não daquele Deus soberano que está lá, não. Um elo, um relacionamento, Pai nosso que estás no céu. E dentro desse Pai Nosso que está no céu, ele traz a parábola do filho pródigo. Um filho que se foi, vendeu tudo e de repente, perdendo tudo, lembra-se da casa do pai e volta. E o pai ali, observando aquele caminho, aquela estrada, todo dia ele olhava ali, um dia meu filho voltará. E quando ele viu de longe aquele farrapo, aquele homem esfarrapado, acabado que vinha vindo, o seu coração se movimentou. Por quê? Sabia que estava voltando o filho. Esse é o nosso Pai. E esse pai não esperou que o filho viesse até ele, chegasse, se humilhasse, não. Esse pai correu e foi ao encontro daquele filho sujo, cheirando a porcos, porque ele estava ali tratando daqueles porcos, e abraçou gostoso aquele filho e disse: meu filho voltou. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Quem está nos ouvindo, tem essa certeza. Esse é o nosso Pai. Que nos abraça, que nos espera. Todo dia, todo momento Ele está nos esperando. E essa casa desse Pai nós vamos, na verdade, acessando toda vez que nós orarmos de coração e nós o buscarmos. E é gostoso. Quando nós vamos na casa do pai, da mãe, na casa da avó,
Então nós chegamos na casa, a casa da minha mãe, do meu pai, entra ali aquela casa gostosa, por mais simples que seja a casa, é uma casa que dá conforto. Assim é a casa do Pai também. O Pai que supre todas as nossas necessidades, dando-nos boas coisas. O Pai virtuoso que vê o que se passa em secreto e sabe recompensar as nossas boas obras. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. Permita que nessas reflexões nós possamos entender o que é Deus na nossa vida. O que ontem, quando nós passamos a entender o que é Deus na nossa vida, nós passamos, na verdade, a trocar, a mudar as nossas expectativas, a mudar os nossos hábitos, a mudar as nossas buscas. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Por quê? Nós vamos sendo seletivos. Não é qualquer coisa que vai nos engodar. Não é qualquer coisa que vai nos levar ao vício, que vai nos levar à perdição, que vai nos levar à tristeza de alma, não. Nós nos tornamos seletivos. Nos tornamos pessoas com discernimento. Então, irmãos, é isso que nós trouxemos para hoje. O encontro com Deus. Muitos esperam mudanças, transformações imediatas, pessoas imediatistas, e não é assim. Para todas as coisas tem um tempo determinado por Deus. O que basta para nós é termos segurança, termos firmeza, termos fé. A fé que Kardec, através de Kardec, nos é dada, é a fé raciocinada, consistente. E saber que esse Deus, através de Jesus, dos bons espíritos dos nossos amigos espirituais, velam por nós a todo momento. Então é essa a reflexão para hoje. Esperamos que tenham trazido pontos positivos a cada um de nós e tenhamos a certeza de uma coisa: nenhum de nós está esquecido aos olhos de Deus. Esses dias encontrei um conhecido, um pedreiro, muito bom, um artífice muito caprichoso. E em determinado ponto na sua doutrina, ele não conseguiu acompanhar, e ali ele foi afastado daquela igreja. Encontrei ele numa roda de mendigos bebendo, E quando eu vi aquilo, me trouxe bastante tristeza. Estou dizendo eu porque realmente eu fui ali. Paguei meu preço. Chamando, coloquei ele no carro e disse para ele: o que você está fazendo aí? Por quê? Porque algumas doutrinas dizem que se ele não conseguir seguir aqueles pontos doutrinários, não tem mais parte com Deus. Não. Nenhuma doutrina, nenhuma lei dessa terra, nenhuma religião pode dizer que não tem parte com Deus. Nós estamos aqui pregando abuso, porque a lei do retorno ela virá. Mas a misericórdia de Deus ela é infinita. Aquela doutrina ali não houve condição de seguir, mas nunca perder a esperança de ser um filho de Deus, porque Deus não abandona ninguém. Não. Fomos criados para o crescimento, para a evolução, e não para o desprezo. Deu algum resultado essa conversa? Eu não sei, mas acredito que sim. Pelo menos a minha parte como espírita, como cristão, de mostrar para aquela pessoa o valor que ele tem como profissional, como pessoa, como amigo, como conhecido, eu fiz. E é isso que nós temos que fazer. Não julgar as pessoas. Olha lá, bicho, o que virou aquilo? Não. Se tiver oportunidade, lança a tua semente. Leva um buquê de flor através do amor, através daquele momento de caridade.
O resultado disso, se ele absorver, ele absorveu. Se ele não absorveu, cabe a ele sim ou não. Mas você vai sair dali satisfeito, sabendo que aquele momento você se dedicou como instrumento de Deus para aquela alma. E é isso que nós precisamos refletir. Então vamos agradecer. Senhor Jesus, querido irmão, querido mestre, te agradecemos por mais essa rica oportunidade, Senhor. Oportunidade essa de refletirmos, de falarmos do teu amor, do teu evangelho, de falarmos do Pai através de ti, em que o mestre deixa claro a Felipe: quem vê a mim vê o Pai, Felipe. Mas vê pelas obras, não obras de milagre, não, mas obras de transformação. Obras de amor, de caridade, em que, na verdade, os sentimentos são renovados. O conforto, o alívio. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Porque leve é o meu fardo, jugo suave. Então, é isso que nós queremos agradecer. Porque trouxe a nós essa oportunidade da renovação, do perdão, do arrependimento, do reconhecimento de nossas faltas e a beleza, Senhor, de te buscar a todo dia, a todo momento. Querido Mestre, dá-nos a humildade, dá-nos a caridade. Abre em nós, Senhor, a capacidade de desenvolver a Tua presença, a presença do Pai em nós. Senhor, vibramos pelos hospitais, vibramos pelas famílias que estão, na verdade, nesse momento, participando, Senhor, desse desligamento de um ente querido. Senhor, quanto é difícil. Conforta os corações, conforta as famílias. Abençoa esses profissionais que estão na frente do povo. Cara a cara nessa luta cotidiana. Todos eles, Senhor. Médicos, enfermeiros, as pessoas de laboratórios, as pessoas da limpeza. Senhor, ampara cada um, Senhor. E nós, Senhor, faça-nos entender o Teu querer na nossa vida. Ajuda, Senhor, nós encontrarmos a senha para, na verdade, te sentir mais e mais na nossa vida. Tirando de nós a frieza, a dúvida, o orgulho, a arrogância, Senhor, mas trazendo em nós a felicidade de sentirmos que somos Teus filhos, a felicidade de sabermos que o Teu olhar está sobre nós. E a cada momento da nossa vida, a cada prova, a cada dificuldade, Senhor, sabemos que temos uma porta a bater e que essa porta se abrirá para nós. Então nos ajuda, abençoa todos aqueles que nos ouvem, os lares, as famílias, os irmãos, as irmãs, os simpatizantes. Senhor, abraça o nosso planeta. Jesus, abraça o nosso planeta. Ismael, abraça o nosso país. Cuida da nossa nação. Que todo o Teu amor e a Tua justiça seja estabelecida. Que assim seja.